Olá, pessoal. Good afternoon. How are you? Vamos começar mais uma live aqui hoje. Nossa convidada está na Inglaterra, Marilisa Fiorani. Tudo bem, Marilisa? Tá entrando aí? Oi, Oralda. Tudo bem? Eu vou chamar aqui a nossa convidada. Oi, Marilisa. Deixa eu lhe chamar. Peraí, peraí. Hoje a gente vai conversar com uma convidada diretamente de Bournemouth. Oi! Oi, Renata! Tudo bom, Marilisa? Tudo bem, e você? Tudo bom também. Que Que legal. bom Nice to que nós meet vamos you. conseguir. Nice to meet you. Welcome. Que Welcome to legal. England. Yes, que legal, que prazer. Muito obrigada Então, por ter aceito o nosso convite. É, hoje com uma convidada tão especial do outro lado do mundo. Eu adoro essa parte da tecnologia, né, Marilisa? Que a gente pode é conversar, ó, impressionante. estamos uma na sala da outra. Isso, com certeza. Isso é fabuloso. Isso é muito, E muito legal. eu Bom, queria diga. agradecer primeiro você por esse convite. Fiquei muito honrada. É, e também muito obrigada pelo upgrade que você deu na minha biografia, porque Você que se deu. eu sou somente uma contadora de histórias e você me chama de escritora. É claro, você colocou num papel essas histórias todas, virou um livro super legal que eu tô curiosa, quero que você conte a respeito. Mas é claro que você é uma escritora e eu tô assim muito, muito interessada em ouvir tanto a sua história quanto ler a história. Mas antes eu quero que você se apresente aí para o pessoal, Marilisa. Quem é a Marilisa? Então, Marilisa é a pessoa que se renovou e continua se renovando a cada episódio da vida. Ah, perfeito. Começando assim, com os 40 e poucos anos, começaram várias renovações, sempre do zero. Então, a gente pode muito mais do que aquilo que a gente imagina. Tenho certeza. Eu sou professora aposentada de um colégio grande em Curitiba. Amei toda a minha trajetória no colégio. Depois aposentei, mas não estava com o espírito de parar, não poderia parar. Eu me Uhum. aposentei muito nova e aí resolvi abrir uma agência de intercâmbio. Ah, Uma agência pequena de intercâmbio, mas era minha paixão. aqui em Porque Curitiba. aí em Curitiba, Uhum. porque incluía continuava na educação, só que daí iria para a parte da educação internacional. Então, Aham. era a minha paixão sempre de conhecer coisas novas, cultura diferente, idioma diferente. Então, reuni o útil ao agradável. Mas comecei do zero, com 42 anos. Sem saber por onde começar, não sou vendedora, mas tenho paixão pelas coisas. Então, isso facilita, né, um pouco o aprendizado. Muito. E aí aqui na Inglaterra, eu dou aula de português como freelancer. Eu sou vinculada a uma agência, então quando tem alguma pessoa interessada em aprender português, eles me indicam. Uhum. E também aula online, né? Uhum. Eu ia presencial na casa da pessoa, mas agora vai ser online sempre. Aham. E não tem muita gente querendo aprender português, mas as que me procuram, eu procuro ajudar. Que E legal. também Uhum. trabalho como customer support, que dou suporte tecnológico para as pessoas falantes de português. Que legal. Portugal e Brasil. É. E também comecei essa atividade do zero na parte de tecnologia com 58 anos. Adoro, adoro essas histórias. Muito legal. A Marilisa é multiuso, né, Marilisa?
multifunção, isso é muito legal, porque às vezes as pessoas acham que elas têm que ter uma só função na vida, uma só profissão na vida, e a vida, graças a Deus, com sorte, é muito longa, temos muita saúde, é o que você falou, como é que você ia aposentar tão cedo, 40 e poucos anos, né, com tanta vida, tanta energia e tanta coisa para fazer. E aí você pega e sai de Curitiba e vai para a Inglaterra. Primeiro te dá um oi aqui, pessoal que está entrando. Olha, professora maravilhosa, escritora, melhor professora, é tudo para você, viu, Marilisa? Olha, eu tô vendo pessoas aí da Espanha. Olha Seja bem-vinda, Espanha. que muito legal. Conta pra gente como é que você foi parar aí. Em Bournemouth. Como é que fala o nome dessa sua cidade? Eu tenho dificuldade para falar. Bournemouth. É uma Bournemouth. Bournemouth. Tem que fechar a boca assim, colocar uma batata quente na boca e falar Bournemouth. Chiquérrimo. E para todas as pessoas que estão chegando aqui, vamos para a nossa cup of tea. Ok? Já que estamos no tea time, vamos aqui, ó. Cheers. Cheers. Então, em 2005, meu filho mais velho estava casado já, com uma menininha linda, e ele era estagiário, se formou em administração, só que perdeu o emprego. Aí eles resolveram iniciar a vida, né? Começar a vida num outro país. Ok, daí vamos fazer as pesquisas, né? Porque você planeja, você tem um desejo, mas você tem que planejar esse desejo. Também não vai sair assim do nada. Aí, como nós temos cidadania italiana, nós fomos no consulado italiano e perguntar como estava a situação da Itália, né? Para emprego, criança, esse tipo de coisa. O rapaz nos deu um pouco de um banho de água fria, porque ele falou assim, olha, no momento a Itália não está muito bem de emprego, de situação assim e tal, ok. E meu filho já havia dito para mim, mãe, eu falo mais inglês do que italiano. Ok. Então vamos pesquisar um país na Europa, né, que fale inglês, seria Inglaterra, Malta, esses dois, eu acho. Ótimo. Irlanda, Irlanda. Então, ok. Como eu tinha já conhecimento de escola aqui em Bournemouth, a gente começou a fixar mais nessa cidade pelo motivo de ter uma criança, né, pequena, que Londres seria muita cidade, muita selva de pedra, né, para iniciar a vida com uma criança pequena. Então, Bournemouth reunia tudo. Mar, já que ele gosta de surfar, bastante área verde, tranquilidade, cidade pequena, tem 170 mil habitantes. É uma vila. Para nós de Curitiba, é uma vila. Então, a gente é assim, o manezinho da ilha aqui. Que legal. E aí ele veio. Aí eles resolveram vir para a Inglaterra. Então, ele chegou aqui em abril de 2006. E daí, nós ficamos sem a netinha, né? Então, ela tinha um ano de idade. E a gente queria acompanhar o crescimento dela, né? E aí a gente resolveu vir na sombra deles. Então, eles chegaram em abril de 2006, nós viemos em setembro de 2006. Nossa, um dia antes, eu e meu marido. Ok. Hoje é ex-marido, mas ele continua aqui com a gente, a gente é casal moderno, assim, continuamos amigos. Isso, ele numa casa, eu na outra casa, e em função dos filhos e netos, né? E você tinha quantos anos? Um dia antes de completar 50 anos. Olha que presentão que você se deu! Foi no dia 19 de setembro que saímos do Brasil e eu completava 50 no dia 20. Que legal. Então, a partir de 50, foi uma renovação de vida no sentido de, como pessoa e como eu ia viver uma coisa que eu nunca tinha vivido em 50 anos. Tipo assim, ia ser bebê aqui novamente, né? Isso. Para começar a vida. Você imagina, se para um jovem é fácil, é mais, né, mais maleável, mais adaptável, mas eu sou uma pessoa adaptável. Então, para mim, não achava dificuldade.
E depois, o mais difícil foi deixar uma filha e um filho ainda no Brasil, mas já eram Ah, adultos, né? A Andrea aham. trabalhando, o João Paulo estava fazendo faculdade, mas eu tinha certeza no coração que eles iam se reunir a gente aqui. E daí isso me dava mais esperança e mais força ainda para continuar, né, aquilo que era nosso plano. Claro, claro, claro. Naquela época ninguém imaginava de outra cidadania ou fazer alguma coisa assim, né? Mas eu sempre com Aham. aquela motivação de outra cultura, outra língua, outro país, eu pensei, eu acho que eu vou fazer essa cidadania porque um dia meus filhos vão precisar, sei lá, vão querer estudar fora, vão querer trabalhar fora. Essa vai ser a minha herança para Uhum. eles, né? Hoje o André tinha 15 anos, a Andréia tinha 14 e o João Paulo acho que tinha 10. Então, assim, olha, vai ser minha herança e quando vocês quiserem, tá pronto, porque foi um processo bem trabalhoso. Há 25 É, anos atrás, Renata, não existia internet, WhatsApp, nada. sim, sim, Eu acho imagino. que os jovens que estão nos escutando não imaginam o que é se comunicar através de carta. Carta é uma coisa assim que a gente escreve e envia para alguém Com em caneta, um com mês, papel. caneta, papel, talvez em um mês a pessoa responda. Então, foi um processo longo de 2 anos e eu fiz tudo sozinha. Não utilizei nenhuma agência, nenhum intermediador, nada. Então, eu fui fazendo aos poucos, reunindo documentação, solicitando a tradução juramentada, fiz todo o processo. E todo Uhum. esse caminho está no livro. Então, se alguém tiver interesse em fazer, não, fazer hoje está um pouco diferente, mas como foi feita e o início é o mesmo. Então, a Aham. pessoa pode ver essa saga da cidadania no livro. É isso, mas isso é que eu acho legal. Embora o meio hoje seja diferente, né? Quer dizer, vai ter Uhum. uma maneira completamente diferente, informatizada de conseguir, etc. O importante é a inspiração, é ver a jornada que outras pessoas Isso. passaram, nesse caso que você passou, porque isso inspira, isso motiva a gente, né? Uhum. Um ar maior, mais verdadeiro. Ainda mais você que não foi assim como uma jovenzinha, você realmente Sim. recomeçou a tua vida de uma maneira completamente diferente, foi pelo estímulo do seu filho para trabalho, mas ficou e tem feito uma vida muito legal e se reinventado já outras profissões que foi se descobrindo. E como é que foi? Você chegou aí, bom, no dia 20, dia 19, né? Dia 20 teve É. bolinho e depois. Sim, a netinha estava esperando na estação. Que coisa! E aí nós moramos juntos com o filho, a Nora e a Júlia, né? E nós dividimos tudo, né? Uhum, Aluguel, que um ajudava o outro. Tanto claro. nós e eles. Então nós dividimos aluguel, carro, tudo. Uhum. E foi uma decisão muito, assim, eu acredito acertada, porque nós pudemos acompanhar o crescimento da Júlia, que hoje é uma moça de 17 anos, Que uma legal. exímia dançarina Que e legal. um orgulho. E depois veio o Pietro e o Thomas, né? Para completar a A gangue gang. dos netos. Isso. Então, isso não tem o que pague. Se eu Uhum. tivesse ficado, naquela época, lá na minha casa, né? Apegada, aquelas coisas de, sabe, se comprou aquele móvel que você gosta, se comprou aquele vaso que você gosta. Mas se eu tivesse ficado apegada a essas coisas materiais, eu não teria e não estaria vivendo a maior recompensa e que Deus dá pra gente. Essa foi uma recompensa, de poder acompanhar e estar do lado deles. Que coisa genial que você Então, está isso falando. Isso mesmo, que Isso às não vezes a tem gente preço, sabe? Não tem preço. não tem, claro que não, mas a gente às vezes se apega realmente ao É material, aquela difícil desapegar. ilusão, né? Ilusão Uhum. de que a gente tem as coisas, né?
enfim, dá mais importância para determinadas coisas, uma segurança, né? Porque é difícil, você foi muito Sim. corajosa, né? A nossa casa era uma casa nova, boa, e aí a gente daí deixou alugada a casa, daí, mas tive que tirar minhas coisinhas de lá, e Aham. daí, sei lá, a gente vai viver com isso que a gente consegue carregar, essa que a gente vai Isso, conseguir. E caracol, olha, a gente consegue, não tem consegue. conta que a gente consegue, e muito mais do que a gente imagina. Que legal, que interessante isso daí, muito, muito inspirador, viu? Porque realmente para a gente ficar numa zona de conforto ali por conta de coisas é muito fácil, né? E É, a vida vai passando, vai engolindo, vai vindo, e de repente você achou uma inspiração, uma motivação e seguiu o teu coração. E daí tá aqui o pessoal falando, olha, e daí ela foi viajando pelo mundo e tal. E eu sei que você é uma viajante, assim, de carteirinha, sim, né? Conta pra sim. gente. Você sempre Olha, foi quando aqui no Brasil também, ou mais quando você mudou para aí? não, quando eu vim para cá. Na realidade, no Brasil eu fiz algumas viagens, mas a primeira que eu fiz não foi jovenzinha, e eu não sabia nem o que era um passaporte, ou chegar no aeroporto, bem assim, inexperiente. Uhum. Aí quando a gente veio para cá, aí você vê assim uma passagem para outro país de 5 ou 10 libras. Não tem como resistir. É, Essa é minha alma. você tentou, né, Marilisa, mas não conseguiu Não resistir. A culpa é consigo, não deles. consigo. Sabe, rodinha nos pés? Sim, Não sim. para. Então, daí as pessoas assim, nossa, você viaja demais. Mas eu tenho férias. E eu encontro as passagens ou as bargains, né? Assim, muito boas. Não tem como resistir. Como é que foi a E, primeira viagem aí? então, a primeira viagem sozinha, porque eu fiz algumas viagens daí com o marido, com a Andréia, a gente viaja, com os filhos, a gente viaja, né? Mas eu viajo sozinha também, Que legal. bastante sozinha. E É. como eu gosto de programar, de pesquisar, então sei lá, eu vi uma foto lá que eu gostei, eu vou ver onde que é aquela foto, onde foi tirada. E daí começo a pesquisar e ver o que tem em volta, como é que estão os preços e tal. Às vezes eu às vezes vou pelo preço, às vezes vou por aquilo que eu quero mesmo. Eu sei que dá para ir ajustando. Aham. E a primeira que eu fui, acho que sozinha, foi para Islândia. Aham. Que Não foi isso. assim, Não, não não foi foi ali do assim, ladinho, né? Dar um pulinho em não. Londres, não. Foi Você para um já. país exótico, né? Islândia. É, e foi em abril, então era inverno. A Islândia é lá juntinho com o Polo Norte, né? Vixe. E programei todinha a viagem, foi logo que eu me separei. Eu Uhum. precisava, acho que, esfriar a cabeça, né? Você vou lá no país do gelo. Olha, esfriou bastante, né, Marilisa? E como? Escolheu. Esfriou dos, esfriou dos pés à cabeça. Nossa Senhora, esfriou lá dentro também. E Uhum. Marilisa, quantos anos você tinha? Faz 10 anos. Então, eu tinha 56, porque hoje eu tenho 66. Então, eu Então, pergunto eu tinha isso, ó, 56. porque eu acho é um exemplo muito legal, sabe? Porque viajar sozinha, ela requer bastante coragem. Além do planejamento, preparo, você tem que ter um espírito voltado para isso, né? E você tem que arriscar. É uma coisa que eu sempre quis fazer, viajar sozinha e não fiz ainda. Então eu gosto de ouvir as histórias para me Nunca é inspirar. tarde. Nunca é tarde, nunca, nunca. Às vezes a gente fica receoso de sair do país, né? Imagina você foi para a Islândia. Quer dizer, como é que foi isso? Como é que você virou a chave e falou, eu vou sozinha assim? Você já me falou aí do seu divórcio, que realmente acaba sendo uma certa É, motivação também, né? Um momento muito difícil, muito muito. triste, mas que estar sozinha talvez seja uma ótima opção para repensar, né? Eu não esperava essa situação assim na, tipo, terceira idade. Mas aconteceu, então, o que nós temos que fazer?
né? Quando a vida dá um limão, você faz uma limonada? Opa, ou uma caipirinha, né, Uma Marilene? caipirinha. Tô achando que você fez mais uma caipirinha. É, e então eu consegui ir sozinha. Eu programei sempre a acomodação, viagem. Uma dica que eu dou sempre é assim: se você tem por exemplo, vai para a capital, certo? Mas aí eu pesquiso outras coisas que tem ao redor ali que eu posso visitar também que seja interessante. Daí sempre eu dou um passinho a mais. Então eu não fico só no lugar. Legal, legal. E Aproveitar aquela passagem, né? eu não pego muito táxi. Muito não, quase eu nunca pego táxi. Procuro usar os shuttle bus que tem do aeroporto para a cidade ou para o hotel, trem, ônibus, transporte público. Já peguei transporte público na Rússia. Gente, Eu fui com um papelzinho assim, porque no trabalho onde eu trabalho, essa é uma empresa multinacional e tem nacionalidades de todo lugar. Aí tinha um rapaz russo lá, que eu sempre conversava com ele. Eu falei, me ensina a dizer assim, ó, não sei falar russo. então, ótimo. Já acabou, é uma frase só que a gente precisa. Então, só isso. Aí ele escreveu no papelzinho, aí eu entrei no ônibus, aí veio a cobradora, daí eu só mostrei o papel. Ó, não sei falar. E tinha uma senhorinha do meu lado no banco e ela conversava comigo, e eu, aham. Sim, sim, como não? Sim, sim. Nossa, mas é muito interessante. Só que para isso você tem que ter uma cabeça aberta. Você não E pode ficar desesperada. Se você se perder, você se acha. Entende? E quando você se perde, às vezes você encontra coisas maravilhosas no caminho. Então, não é que você se perdeu. Aconteceu de você achar outra coisa ali. que bacana, que legal. Você teve medo? Às vezes dá medo. Sabe que eu nunca tive medo assim de insegurança no país. Tipo, assalto. Eu já cheguei em países assim, na Suécia, eu acho que eu cheguei, era tipo assim, 1h30 da manhã, com a neve até o joelho. Aí, arrastando a minha malinha na neve e fui pro hostel, que estava no hostel. Eu cheguei 1h30, 2 horas da manhã, eu estava andando no meio daquela cidade, atrás do meu hostel. Eu não tinha medo, sabe? Cheguei lá, estava tudo anotadinho para chegasse. Então, essa parte de segurança, assim, eu não sinto aqui na Europa medo de assalto, essas coisas. O que dá medo, assim, um pouco, ao avançar da idade, é assim, você, sei lá, ficar doente, ou acontecer alguma coisa. Uhum. Então, isso que dá um pouquinho de receio, a Mas vai única. com medo mesmo, né, Marilene? Assim, Ah, vai com medo mesmo. pode acontecer aqui em casa, pode acontecer ali na rua, então, Essa é a verdade. Essa é a verdade, né? Quanto que a gente se priva pensando e repensando e criando é, assim umas coisas na cabeça da gente, né? você não Que pode deixar o medo te vencer. não. Vai, não pode paralisar. Vai do jeito Não. que dá. E por onde você esteve aí nesse mundão de meu Deus? Então, como eu te falei, eu dividi o livro em continentes. Então, por exemplo, eu fui para Portugal agora, 4 semanas atrás. E eu fui no Cabo, ai, não consigo lembrar o nome agora. Cabo a ponta mais onde tem a terra final da Europa. Tipo, a partir daquele cabo, só tem um oceano. Então ali é o Ó, final da Europa. Então é bem em Portugal lá. Agora me fugiu o nome do cabo. quem Enfim. souber, escreve aí pra gente, por favor. Meus amigos portugueses aí, por favor. Dá a dica. Começa com que letra? Aqui, agora eu esqueci o nome do cabo. Enfim. Daí, quando eu estava nesse cabo, eu comecei a pensar, assim, essas reflexões que a gente faz, principalmente quando você está viagem sozinha, você conversa com você mesma, você começa, né, a ter as ideias. Daí eu lembrei que eu fui para a Turquia uma vez, aliás, duas, e a Turquia, ela divide a Europa da Ásia.
Então, se você atravessa a ponte ali em Istambul, uma parte da Turquia, da Istambul, é na Europa e outra parte é na Ásia. Aí eu comecei a refletir que eu fui na Europa de ponta a ponta, porque eu já fui para Ficou ali pequena com a Marilisa. a divisão da Ásia com a Europa e o final da Europa em Portugal. Isso é que legal. E daí isso, Sensacional. aqui, eu tive uma ajuda aqui dos universitários, é Cabo da Roca. Pronto, aí a turma sempre Pronto. sabe. Uhum. É. Então, é assim que eu vou indo, de pouco em pouco eu vou indo. E uma coisa interessante que tem aqui na Inglaterra, que acho que as pessoas até podem ficar curiosas, quando você entra no emprego, você é aprovada para o emprego, né? Você vai para a entrevista, aí eles vão falar do que você vai ter que fazer, né? A tua posição que você vai fazer. E uma das primeiras perguntas que eles fazem, sabe qual é? Uh-uh. Você tem férias programadas? É mesmo, é. Então, se hoje, por exemplo, hoje eu fui para entrevista, aí eu tenho umas férias no mês que vem, ok? Se Uhum. eu tenho uma semana de férias programada em dezembro, ok? Aí ele anota já lá na tua ficha, ok? Em dezembro ela tem uma semana de férias. Você não precisa assim aguardar um ano para você tirar suas férias. É mesmo. Então, porque eles priorizam bastante assim, esse bem-estar do funcionário, tipo, mães solteiras que têm crianças também, sempre são friendly companies, né, que eles dizem, que Que eles legal. ajudam. Então, Uhum. e daí as pessoas dizem, mas você tem tantas férias? Não, eu tenho acho que 25, eu trabalho part-time, né, meio período. Então, Uhum. eu tenho menos férias, mas como eu posso tirar, por exemplo, 2 dias essa semana? Posso tirar uma semana mês que vem. Então eu vou repartindo as férias durante o ano. Não tiro Sim. assim. Isso, minhas viagens sempre são de uma semana. Só que Aham. uma semana, 3, 4 dias, para mim, tá ótimo. Já consigo fazer bastante coisa. Que É, sim, que delícia. Não, depois quando fica muito longa também já começa a sentir um pouco de falta da cama, do chuveiro, né, do nosso dia a dia, não é, é? é bom ir, é bom voltar. Isso mesmo, também acho isso aí. Essas empresas family friendly. Essas Ah, empresas que cuidam e ajudam bastante as mães, né, que têm que cuidar dos filhos em um horário mais flexível. sensacional. Qual foi o país assim ou o lugar que você achou mais. Bom, um só deve ser difícil para você escolher, É aposto. difícil. Mas um dos, né, que assim te marcou de ser tão diferente que você gostou tanto. Olha, realmente é difícil. Eu fiquei impressionada com a Rússia. Eu fui para São Petersburgo. E assim, eu fiquei impressionada com os monumentos e a cultura deles e a presença americana na Rússia. É. Sabe? E isso eu achei assim, nossa, quantas marcas americanas na Rússia, de Uhum. assim, lojas enormes. Outro país seria, talvez, Turquia. A Turquia é um país maravilhoso, uma cultura incrível. Eu fui Que 2 legal. vezes para Istambul e aí uma viagem em grupo, todinha assim, o interior da Turquia, tipo Capadócia, onde tem os balões, Ai, que legal. Éfesos, da Nossa Senhora, onde tem a capelinha dela. Que É legal. muito legal a Turquia. E depois eu fiquei um pouco com medo de ir sozinha nessa viagem, pela cultura diferente deles, pela cultura muçulmana em relação à mulher sozinha. Certo, Então, isso. Ótimo ponto. E sempre aí? você pesquisa o país, porque se for muito diferente da cultura, você tem que se cuidar um pouquinho mais. E então, mas para não ficar assim o tempo inteiro no grupo, eu fui 2 dias sozinha antes. Então, fiquei 2 dias sozinha, e aí daí entrei no grupo. E daí na segunda vez eu já vi que é tranquilo,
Aí a segunda vez eu fui sozinha e eu fui daí para a parte da litoral, que é Antalya e Uludenis, que é lindo. O mar assim transparente, o que se encontra assim de história na Turquia é impressionante. Nossa, deve ser demais. Fui para o Polo Norte. Jura? Tem uma Lapland que eles falam, que é a cidade do Papai Noel. E Aham, não é aham. só para criança. Com certeza Claro não que é só para não. criança. Imagine. E eu disse, mas eu vou conhecer a Lapland. Eu quero ir lá no Círculo Polar Ártico. E você pisa no Círculo Polar Ártico, que tem a divisão Gente. ali, sabe? Igual Ah, tem o Equador e tal, e lá você está no círculo, ali tem as coordenadas todas, né? E é uma vila, assim, onde essa é a cidade do Papai Noel. Então, tem todinha, assim, aquela magia de Natal, tem os duendes trabalhando na fábrica, tem imagine que os, coisa mais linda. tem os passeio dos Husky Siberian, os trenó, né? Eles são lindos, esses cachorros, são lindos, com o olho bem azul, assim, Não, e escândalo, eles imagina. adoram, eles ficam agoniados para ir correr no trenó. Quando eles estão presos, Imagina. eles querem sair para correr. E quais Então foi. e me diga uma coisa, você escolhe vários países aí, vários lugares, assim, destinos até fora, né, do circuito comum, vamos dizer. E o que que você daria de dicas para as mulheres 50 plus, que gostariam de se aventurar e viajar sozinhas? Você tem, assim, umas dicas para dar? Então, primeira coisa, assim, tenha tesão na alma, tá? Isso, Você, com isso, você enfrenta qualquer projeto que você queira fazer. E perfeito. organização, né? Cabeça aberta para culturas diferentes, comidas diferentes. Tenta experimentar as comidas diferentes, mesmo assim que pareçam um pouco estranhas, mas você experimenta, porque é uma vez na vida, ou não é sempre que você vai. Se gostar, gostou, se não gostar, não gostou. Né? Pronto, simples. Já tica aquele, comida ticada. Procura, por exemplo, eu não costumo sair à noite. Uhum. Porque eu começo meu dia muito cedo. Então eu caminho bastante. Aí quando chega no final do dia, minhas pernas estão pedindo para descansar. Então eu procuro não sair muito à noite. Aham. A não ser que você encontre um grupo, né, que se está mais. Mas não procuro sair à noite sozinha. Uhum. A gente sente, a gente tem um feeling das pessoas que se aproximam da gente. Encontrei várias meninas, assim, moças que ficaram andando comigo, porque esse papo de viagem aproxima as pessoas. É. Encontrei uma moça maravilhosa lá na Lapland, ela é de Singapura. Encontrei outra menina de São Paulo, ela estava em Malta. Então, são pessoas que vão agregando, assim, na nossa vida e ficam amizade. Encontrei uma bombeira, que era da Suíça, estava viajando com o pai e o cachorro. Então, você vai encontrando Gente. pessoas, assim, que você sente, assim, uma afinidade, né? Uhum. Então, Uhum. isso é muito bom. Então, você viaja sozinha, mas tem pessoas no caminho que você vai encontrando. Sim, Coisa que, às claro. vezes, se você tivesse num grupo ou só com a tua família, você fica restrita naquele grupo, né? Então, você Verdade. não expande muito. E assim tem essa possibilidade, né? Eu estou vendo aqui alguns comentários e tem assim gente falando que viajou com você, que a tua viagem é viagem dessas pessoas também. Que delícia, né? Eu acho tão legal isso, quando alguém viaja e bota ali no Insta, e eu vou também Uhum. passeando com aquela pessoa e vou curiosa, já ando por aí para cima e para baixo, ainda mais na pandemia. Porque as pessoas É. vão colocando as fotos e eu me divirto. Isso Uhum. é assim que a gente vai aumentando o nosso conhecimento de mundo, a nossa Sim, empatia também, né? isso. Pelas pessoas, pelo diferente.
Aqui tem É, uma pessoa dizendo assim, no Egito, quiseram me comprar do meu ex-namorado por 3.000 camelos. isso. Ó, dá cara você, hein? Que Aham. delícia! Gente, que A loucura isso. Andréia, minha filha, também recebeu propostas assim, de não sei quantos mil camelos. Gente, vai botar onde esses camelos todos, gente? Pelo amor de Deus, enfiar no avião, levar lá pra Acho que casa. por isso que ele não vendeu ela. Não tinha É. pelos camelos. E o próximo destino, você já tem? Ó, eu tenho um na lista que já está há 2 anos, mas devido à pandemia teve que ser prorrogado. Aham. Mas o Japão é um lugar que gostaria de ir. Uau. Mas não assim para tecnologia ou para essa coisa assim de, né, aqueles holofotes, aquelas coisas. Eu queria ir no Japão na época da florada das cerejeiras. Ah, meu Deus, que Ah, espetáculo que deve assim, ser. seria chorar. Ah, que legal. E eu tinha programado, eu tinha comprado a passagem, porque eu não ia encontrar outra passagem mais tão em conta quanto aquela. Eu gosto de falar de preços, às vezes o brasileiro não gosta muito sobre falar sobre preço, sobre dinheiro. Mas Aham. às vezes tem coisa que você tem que falar, porque se você encontra uma coisa boa, você tem que dividir, você tem que compartilhar. Acho que por isso que eu Claro, fiz um livro. Porque se eu quero falar para as pessoas tanta coisa boa que tem, tantas coisas boas que se pode fazer, e eu preciso contar isso para as pessoas, né? Para isso, ajudar alguém. Se eu puder ajudar alguém, já valeu. com E certeza. eu achei uma passagem em Londres, Japão, por 350 libras. 350 libras para Japão estava muito barato. Tava Comprei, bargain. bargain, yeah. E aí veio a pandemia, então cancelou a viagem. Aí Uhum. recebi o reembolso, né? Mas está na lista ainda. Claro, claro que sim. É a Andréia aqui. Sorry, Rê, sou eu, Andréia. Oi, Andréia. Beijo, querida. Que legal que você tá aí. Claro que ela ia estar aqui, né? Prestigiando a gente, amorosa. É, E eu vejo também pelo Insta aí que você faz muitas viagens com a própria Andréia, com o Thomas. Vocês saem muito para caminhar por aí, né? isso, isso. Esse é um ponto que eu também gostaria de abordar, porque é uma atividade que eu não tinha no Brasil. Eu Uhum. não sabia o que era. Ou dava uma volta no Parque Barigui e that's it. Aham, pronto, tá feito. Agora, aqui a gente faz caminhadas, porque a gente mora assim no interior. É praia, né, litoral, mas é interior também. Então tem muitas fazendinhas e bosque, floresta, lago para a gente caminhar. E eles são muito organizados. Eles têm mapas de todas as trilhas. Então, ok, então vamos procurar uma trilha para esse sábado ou para esse domingo. Aí tu entra lá na internet, o nosso amigo Google conta essa Uhum. trilha. E, e é bem assim organizada. E a gente vai. Então, a gente vai, às vezes, com chuva ou com um tempo feio, porque da Inglaterra, se você esperar o sol ou um tempo bom, você não Pra faz nada na fez. vida. Exatamente, eu vi Então, muito isso. Vocês na chuva, bota ali a roupa apropriada, né? E é. vão, que legal. Então, no começo eu caminhava sozinha. Às vezes eu ia assim para os lugares que, sabe, você, meu Deus do céu, eu sei onde está meu carro, eu sei voltar, mas eu sabia voltar. E daí André e o Thomas resolveram encarar comigo essa atividade, então a gente vai juntos, às vezes outros netos também, o Pietro, a Júlia, eles também vão. E é muito Uhum. divertido isso, porque você corre dos cavalos, tem que atravessar a cerca por causa das vacas, você Sim. cai no lodo, isso tudo vira uma palhaçada, só risada. Isso tudo, cada vez que acontece isso, eu fico mais agradecida por estar aqui com eles, Que porque legal. de vivenciar isso com eles. Sim. E Esse então contato. nossas caminhadas são assim.
Sim, deve ser muito divertido. E o contato com a natureza, né, Marilise? Essa Isso, proximidade, porque às vezes a gente, em cidades grandes, fica em caixas, né? Na caixa da tua uhum, casa, depois você entra na caixa do carro, daí você vai na caixa do seu isso, trabalho ou na caixa do shopping. Parece que a gente está sempre é, em recipientes, né? E esse isso. contato com a natureza, a gente vai indo, vai indo, vai ficando meio perdido. Eu acho que especialmente Uhum, assim na pandemia, que a gente ficou muito tempo enjaulado, e está isso. ainda, né, de certa maneira, soltando um pouquinho, Uhum. mas que delícia esse contato com a natureza, não? Muito, muito. Renova imensamente. Aqui eu fiquei impressionada porque eu não tinha ideia que a Inglaterra fosse tão verde, tivesse uma natureza tão exuberante. As árvores, assim, são frondosas, são coisas assim porque são milenares, né? Então, são aquelas árvores enormes, flores em todo lugar. Nossa, Adoro as flores silvestres. Então, parece aquele jardim, assim, bem rústico. E um dos hobbies dos ingleses é a jardinagem. aham. Então, é uma coisa que até se poderia pedir algumas dicas. Além de Londres, que of course é que é a cereja do bolo, Aham. mas as vilas inglesas de palha e capim é uma coisa assim própria deles, que deixa tudo muito bonito. E como o hobby deles é a jardinagem, então é tudo muito bonito. Uhum. Ai, faço ideia. E não Faço é ideia. aquele Pelas jardim fotos eu já. tipo francês, assim, bem delineado, sabe? Às vezes Uhum. são várias misturas que fazem. Então, eu recomendo, quem vem a Londres, faz um dia ou um final de semana pelas vilas, que vale a pena. Que bela dica, bela dica. Aquelas casinhas de E, chá, para tomar ah, um meu tapa Deus. tea. Tea time. Ah, olha que delícia. Tudo a ver. É. E me diga uma coisa, Marilisa, como é que veio Uhum. a ideia do livro? Eu adorei o nome da sua escola. Desculpe. Não é? Não. Eu adorei Eu adorei o nome da sua escola. Tea Time. Bem Né? inglesa. Bem, E, bem inglesinha. do livro, foi bem difícil, assim, nesse mundo caótico que está, né, escrever sobre as viagens, mas acho que eu já falei até que daí eu revivi e tipo, viajei novamente. E a gente tem que. Não, a vida não para. Eu escrevi no espelho, no início da pandemia, tudo passa. Deixei daquele do batom assim, e deixei até o final. Não estamos no final ainda, mas eu, tipo, aquela principal, 2 anos já passaram. Sim, E tudo passa, sim, tanto coisas boas quanto as ruins. Então, verdade. tem que. Não pode parar. Tipo, você não pode ficar com aquele pensamento ali naquela situação que é deprimente, que é ruim. Você tem que ter outros pensamentos, outras atividades. Tipo, caminhar na natureza é a melhor coisa que tem. Uhum. Às vezes o caminho aqui tem o pier, né? Eu estou bem na frente da praia, então tem bem assim é bem uma landscape, uma paisagem inglesa. Então tem os cliffs, né, que são as falésias, e daí embaixo assim é a praia. Então às vezes eu vou para a praia e volto por cima. E aqui, Ai, assim, que para uma legal. pessoa normal, acho que em 20 ou 30 minutos faz. Só que para mim não, porque eu vou tirar a foto da onda, eu vou tirar a foto de uma nuvem que eu achei, vou tirar a foto de uma flor que eu encontrei. Então, para mim, várias. Fico horas ali caminhando. Que show, Marilisa, sim, absorvendo aquilo, absorvendo É, essa grandeza que é a natureza, que realmente a gente às vezes esquece, né? esquece. Como deve ser proveitoso isso. Acho que a Isso, Bru tá perguntando aqui, deixa eu isso, só responder para ela que sim, a gente vai salvar a live, tá bom? Vai ficar salva assim, você vai poder assistir. ok. Diga lá. Essa, esse contato com a natureza é muito importante. Você renova a tua alma, você renova a tua cabeça,
E você não precisa atravessar o mundo para isso. Você tem na sua cidade, no seu bairro, na cidade próxima, sabe? Você pode ir ali, está ali na sua frente. Basta você dar um passo para chegar a isso, sabe? Então, isso eu não percebia. E agora eu percebo bastante. E o legal é que meus netos também vão no mesmo caminho, sabe? Então, quando ele vê o sol bonito, ou entardecer e nascer do sol, que aqui é bem bonito, eles, nossa, como o sol tá vermelho, nossa, como a lua tá clara. Então, esse tipo de coisa eu acho bem interessante você também incentivar as crianças. Sem dúvida. Porque hoje essa parte tecnológica está, parece que engolindo um pouco, né? Engolindo. E As também tem crianças. uma fase da vida que a gente trabalha demais, né, Marilisa? Também porque, Isso, tanto pela grana em si, porque tem que, né, correr atrás sim. da sobrevivência, né, do sustento, quanto também com os filhos novos. Então tem uma época que a gente rala mais, vamos dizer, e talvez perca essa percepção da vida, né, do Isso. universo, dessa coisa grande da natureza, né? Fica só cumprindo tarefa, cumprindo tarefa, cumprindo tarefa. Então é muito legal você Tem que falar dar um isso. tempo. Tem que dar um Sim, tempo. sim. Porque você não vai levar nada daqui. Uhum. Agora, as memórias que você constrói durante o caminho é o que vale. Mas não tenha dúvida. Não tenha dúvida. E essas duas pontas, né? Então você está falando de você e seu neto, né? É, Essas duas pontas tão complementares, tão bacanas de dividir essas experiências todas juntas, né? e ver eles crescendo, ver os achievements deles, os As às vezes voltam, conquistas, né? as Ai, você conquistas. tá chiquérrima, assim, tipo, esqueci em É que português, o gente, cérebro às esqueci. vezes tem que desligar a chave, mudar a chave, às vezes ele não consegue. Mas Adorei. assim, só de ver assim as coisas que eles fazem, as coisas que eles, cada, né, a vitória deles, o choro deles, é É, importante estar perto. é isso, é o que faz a vida, é o que faz a vida. E Marilisa, eu queria te saber que dia que foi que você sentou e falou, vou escrever um livro, vou contar para essa turma aí a minha história. Então, não foi bem assim. Não? Não. Então, eu sempre tive história, né? Dividia com as pessoas, o trabalho, a família e tal. Aí meu filho mais novo, João Paulo, falou, mãe, você tem que, tipo assim, me colocou na parede, né? Você precisa escrever um livro, mãe, porque você tem muita história, muita dica, muita coisa para contar para as pessoas. Uhum. E vai beneficiar muitas pessoas. Sim. Independente se é só de viagem ou não, mas dicas de você ter assim, uma cabeça mais aberta, ser mais flexível, né? E Uhum. daí eu fiquei pensando nisso. Daí outro amigo que mora com ele falou assim, quando é que você escreveu um livro? Aí o Ah, pessoal do pressão trabalho, popular. aí o pessoal do trabalho, você precisa contar suas histórias. Daí Que fiquei legal. pensando assim, olha, então achei que quem sabe, né, vou encarar. E daí, então, foi por incentivo deles, assim, que eu resolvi. E eu queria tanto assim, que as pessoas vissem quanta coisa linda tem no mundo, quanta coisa impressionante, quanta coisa você encontra, quantas pessoas que mudam, assim, sabe? Uhum. Por exemplo, só um detalhe por exemplo, de Bali, para a viagem de Bali, um spoiler do livro. Ótimo, vai. Então, encontrei essa pacote, que normalmente eu faço separado, passagem aérea, acomodação e tal, mas daí isso aí era um pacote de 12 dias em Bali. Aí, por 850 libras. Tá? Para Bali, que é lá do outro lado do mundo, Aham. e hotel incluído, acomodação incluída, e a passagem aérea tudo incluído. Ok. Só que, era assim, você conhece aqueles ônibus pinga-pinga, que Ixi, vai de cidade em cidade? conheço bem. Esse, esse era um voo pinga-pinga. Mas pelo preço, né? Vamos Gente, enfrentar ainda estava bom que estava do lado de dentro do avião, já estava bom, isso. né? Uhum. Então, o roteiro era Londres, Paris, Guangzhou, na China, depois Bangkok e depois Bali. 5.
Daí, o único que era a parada grande era na China, em Bangkok, Guangzhou. 12 horas no aeroporto. Mas eu não vou ficar 12 horas no aeroporto. Já vou dar um rolê. Dá para dar um rolê por aí, conhecer mais uma cidadezinha. Aí me informei, antes tudo de viajar, eu fiz o roteiro, me informei como era andar na China, o tipo da comunicação, tudo, o metrô. Aí descobri daí que o metrô ele tem o letreiro na língua inglesa também, né? Não é só nos desenhos. Aí eu Certo. descobri também que não era muito seguro pegar táxi. Ok. Aí como é que era o visto? Aí tinha um visto de 72 horas. Eu precisava só de 12. Então, né, tava certo. Que Aí pega o legal. visto direto no aeroporto. Cheguei no aeroporto, as malas ficam despachadas no avião mesmo, né? E peguei o metrô e vou para Gansu. Daí eu ria por dentro, porque não é uma cidade turística, né? Então, eu era a única ocidental naquele metrô. Eu só estava rodeada de muitos chineses. Você imagina chinês, mas muitos. Que Então, era legal. chinês, por todo lado. E Aí, a turma te digitei assim, olhando, né? Tipo, quem que é essa aí, gente? pois é, essa forasteira aqui. Essa forasteira. Aí, quando eu fui comprar o ticket na maquininha ali do metrô, eu só tinha uma nota de 100, não lembro qual que é a moeda, não é ien, é Japão. Eu tinha 100, uma notinha de 100. E não dava para comprar um ticket, né? E daí, para conversar com eles, dizendo que eu estava com dificuldade de comprar o ticket. No Aí money, fiquei, no money, no change. Só big money. e eles não falam muito inglês lá. Aí eu fiquei do lado da máquina com aquela nota na mão, né? Aí, could you help me? Aí deu um rapazinho, né? Assim, ó, mocinho vai falar inglês, né? Eu sei que daí ele não falou comigo, mas ele pegou o dinheiro dele, uma moeda, pôs na maquininha, me deu o ticket. Ok, thank you. E ele não quis o dinheiro, nada. Ele comprou o ticket para mim. Olha, Depois eu troquei o dinheiro, né? E consegui. que E legal. aí eu cheguei na cidade, eu conheci um palácio muito lindo, assim, bem chinês, que era de um imperador, alguém que construiu para a família, para os filhos estudarem lá, muito bonito. Aí eu tinha visto já uma rua nessa cidade que era cheia de estátuas diferentes. Muitas estátuas diferentes. Sabe, eu queria tanto encontrar essa rua, mas você não dá para se localizar no Google no mapa chinês. Então eu ia Nossa, assim meio que pro feeling, né? E você acredita, quando eu viro a esquina, eu tô de cara com a rua que eu queria. Todas as nossa. estátuas que eu queria ver, tirei foto e tal. Você tá na hora de voltar para o aeroporto agora. Que demais, Marilisa. É jogar, né? Só ganha na loteria quem joga, né? Só Isso. ganha na vida quem joga, senão a gente não faz as coisas. É, Muito, muito legal. Você vê uma mistura aí de intuição com conhecimento de vida aí sim, também, com né? preparo, Com com preparo. planejamento. Isso é que eu Porque acho. você não pode descer assim do nada na China sem você saber de alguma coisa. Então você Uhum. tem que ter o planejamento e organização. Isso eu falo sempre, outra dica é essa. Sim, porque é como festa, né? O melhor da festa é esperar por ela, é planejar a Sim, festa, né? E a isso. viagem também, nessa pesquisa toda, essa anotação, daqui vou para lá, de lá vou para cá. Às vezes nem dá para fazer tudo, mas só no preparo você já começou a viagem, Já, né? já começou a viagem. Isso aí, eu acho que você já leu meu livro, né? Não, eu estou numa curiosidade que você não queira saber, viu? Porque Então, é isso, né? é, eu coloco isso, que a viagem começa já na preparação. E como é que a gente faz para conseguir ter o livro? Eu tenho certeza que tem um monte de gente que está assistindo e que vai assistir, que vai querer saber como se chama o seu livro, qual o Isso. nome da autora completo, porque tem que procurar, tem que fuçar. O Google responde tudo, mas a gente precisa de umas dicas. E como é que a gente faz para Tá. adquirir esse livro? Você tem versão em português e em inglês, não é isso? Isso, tem a versão português e inglês. E se você entrar no Instagram, Fiorane Marilisa UK, você vai ter na bio ali as duas versões.
Eu recomendo para os teus alunos que eles já comprem a em inglês, para Of ir treinando. course, isso mesmo. Vamos lá dar esse presente da É, vida para teacher de sim, ler em vai, inglês. isso, vai lendo em inglês. Eu, por exemplo, a minha aluna de português, ela comprou o livro em português. Aí, todo início de aula, então ela vai lendo, palavra por palavra. Aí, todo início de aula, ela me pergunta vocabulário, gramática, alguma coisa. Então, o livro já ficou uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta de estudo. Sim, sem dúvida, sem Né? dúvida. Que legal. O E nome do livro é? Pés Não Raízes, Perfeito, na, adorei, adorei. na versão em português, né? Aham. E Feet Not Roots e na versão em inglês. E uma coisa boa é que até o final do mês tem desconto do Black November. Adoramos, adoramos Teremos desconto, discount. né? Yes, yes, Isso. very much. São É, e-books, né? oi? É um É um e-book. e-book. Uhum. Então, o e-book, é, muita gente pode pensar, mas eu gosto do livro em papel, né? Eu também pensava assim, eu gostava do livro, gosto do livro em papel. Mas a facilidade do e-book, eu fiquei assim fascinada. Porque você pode Claro. estar esperando o médico, pode estar no ônibus, pode estar viajando, você está com ele ali. E Tá não com a tua faz peso na sua mala. biblioteca. Você tá com a tua biblioteca na mão, né? Eu gosto dos dois. Antes eu pensava, É, ai, não vou me acostumar aqui nada. Eu amo livro em é, papel e eu também. amo o meu Kindle maravilhoso, adoro. Uhum. Acho É um companheiro, sensacional. né? É. E sabe o que É. eu gosto do Kindle também? Que se a letra estiver pequena, você já aumenta. Se tiver sem Ah, luz, ele mesmo já tem luz. Você não atrapalha quem estiver com você, uhum. às vezes na hora de dormir. Ali É. tem 500 mil livros à sua disposição, né? Você Uhum. compra onde você quiser. Os dois Isso. têm muitas vantagens. Adoro, adoro. Então, o livro está no Instagram e no Facebook, Isso. porque a plataforma é do Hotmart. Então, mas ali tem o link direto já no Facebook e no Instagram, direto para o livro. E daí Uhum. tem um desconto de 30% e 40%. É só colocar, quando você vai finalizar a compra, tem assim do lado esquerdo, eu acho que tem uma janela que diz assim, eu tenho desconto, eu tenho cupom. Então ali você vai colocar o cupom, você vai escrever no inglês, no livro em inglês, você vai escrever Black November 40 e no livro em português Black November 30. Daí quando você finalizar a Gente, que compra, vai receber ótimo. o desconto, Ó, certo? melhorou ainda mais, hein, Marilisa? Que Então, última delícia. semana, pessoal. Acha que legal, muito legal. Então, para quem quiser ver, eu vou deixar aqui gravada a live. Vocês procurem ali o perfil dessa super Marilisa, uma pessoa sensacional, uma mulher assim inspiradora. Para mim foi muito legal e eu tenho certeza que para várias pessoas que assistiram também, tem vários feedback aqui muito, muito positivos. Eu queria agradecer, nossa live está chegando no final, a gente podia ficar aqui umas 8 horas conversando, mas não sei se, se seria possível. Então eu queria te agradecer, Marilisa. Você gostaria de acrescentar alguma coisa? Isso, eu só agradeço também você essa oportunidade e agradeço as pessoas que estiveram conosco aí nessa live, né? Tiraram esse tempinho para ficar conosco. E quando vierem para a Inglaterra, podem me contatar que eu terei o maior prazer em receber vocês e dar as dicas que vocês precisarem. Fiquem à Que vontade. legal. A minha intenção maior é poder ajudar o maior número de pessoas que eu possa. Olha, E muito perguntem o legal. que quiserem, as coisas mais absurdas ou mais interessantes, mais curiosas, perguntem. Não tem Então, olha, pergunta errada. o que me inspirou, não sei como vocês acham que fica aspecto de Tá espelho, ao espelhado. contrário. Aham, aham. Lê pra gente. Então, assim, se você fosse para ficarmos em um só lugar, teríamos raízes ao invés de pés. Então, nós temos pés por alguma razão, né? Botar esse pezinho na estrada, o nome é perfeito, Feet, Not Roots. Isso. Maravilhoso, inspirador, muito obrigada. Você sabe que a gente ia fazer um intercâmbio aí
para a tua cidade, foi até por isso que eu conheci a Andrea, mas aí veio a pandemia, micou o nosso plano, mas, a gente ainda vai dar Com um pulo por certeza. aí, vamos fazer um curso aí, e a gente vai se conhecer, Marilisa, porque eu já estou te conhecendo virtualmente, esse pessoal todo também, e a gente ainda vai fazer uma caminhada aí, combinado? Com certeza. Vem aqui no meu clipe fazer uma caminhada. E Oh, quem quiser, quem estiver com você, seja bem-vindo também. bora, nós vamos reorganizar esse intercâmbio para Isso. Bournemouth e vai ser Isso. sensacional, ainda com assim, Tour by Marilisa. Vai ser, essa sim vai ser a cerejinha do bolo, não Isso. outra. Venham tomar um café aqui com a gente. Uau. Um beijo. Você, Andréia, meu amiguinho Thomas também. Vai ser muito legal. Um beijo, obrigada, querida. Pessoal, Muito um obrigada a beijo. você. Tudo de bom aí para sucesso para você. Um Obrigada, beijo a todos querida. que participaram conosco. Ah, eu que Um beijo. agradeço. Bye! Tchau. Bye.